E aí, galera, do segundo ano, tudo bom? Quanto tempo, hein? Quem se vê? Como mais uma vez repetindo, como eu repeti nos outros vídeos, estou doente, né, há 3 semanas, mas estou cumprindo uma responsabilidade que demanda da escola. Eu sei que é minha também. Nesse momento a gente não tem culpa do que está acontecendo no mundo, mas eu quero que as coisas corram muito rápido, terminem rápido e que a gente volte à nossa normalidade. Isso que realmente todos querem. Eu estou impaciente com esse isolamento social, mas estou cumprindo. Mesmo a contragosto, mas estou cumprindo. Mas tudo bem. Vamos entrar no vídeo necessário. Ó, é assim. Vocês sabem que a parte de língua portuguesa que pertencia ao professor Wellington, hoje não pertence mais a ele. Por isso que vocês passam o segundo ano todo estudando só apenas análise sintática. Todas as outras responsabilidades dos conteúdos de gramática pertencem ao professor de redação. Então, significa que o professor de redação não só tem que ter um domínio, uma predominância no conhecimento da escrita, mas da gramática. Eu sempre fui apaixonado pelas duas coisas. Por isso que hoje eu quero, mais uma vez, vocês vão desenvolver suas redações, continue fazendo exercícios dos livros, das unidades, continue fazendo. Acho que vocês sabem muito bem quando vocês pararam. Pode continuar. Mas hoje, mais uma vez, eu queria que vocês revisassem um pouquinho de regência. A regência, né, o verbo é um regente, querendo não complica a vida da gente, e muito. Até eu mesmo às vezes confundo-me. Imagine vocês que não são aquela pessoa que se doa, que se entrega para estudar. Então eu queria que vocês estudassem e pesquisassem alguns verbos, né, a priori. Assistir, quero que vocês estudem, eu sempre falo, a gente revisa, eu digo, mas gente, desculpa, mas é necessário. Vocês vão ter que ver o verbo assistir, que apresenta 4 regências. Né? O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele é verbo transitivo indireto. Exige preposição, vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso. Normalmente a gente assiste o programa, não é? Assisto ao programa. São esses detalhezinhos que fazem o diferencial na hora de uma escrita. Né? Assisto à televisão. Se você diz assisto à televisão, automaticamente tem crase. É a contração de A mais A. Então, essa é a primeira regência do verbo assistir, no sentido de ver, presenciar. Normalmente, às vezes, a gente diz assim, assistir um filme maravilhoso. Não é assistir um filme, é assistir a um filme. Assistir a um filme. Porque, no caso, aí o verbo ver, presenciar, existe preposição. E esse a aí, no caso de antes de uma, ele é uma preposição e não artigo. O artigo é um e uma. Então, tem muito cuidado em relação a isso. Depois tem também o verbo assistir, no sentido de assistenciar, socorrer, ajuda, apoio, auxílio. Nesse caso aí já é verbo transitivo direto, já exige artigo. Né? Por exemplo, a enfermeira assiste ao enfermo. Errado. A enfermeira assiste o enfermo. Então, nesse caso aí está no sentido de ajudar alguém. Por isso que, nesse caso, essa regência aí é verbo transitivo direto. Ou então, se eu dissesse, né, o médico assiste o paciente. Perfeito. O médico assiste o paciente, não há o paciente. Que aí está no sentido de socorrer, assistenciar. Depois nós vamos ver o verbo assistir no sentido de competir, caber. Né? É comum a gente dizer assim, assiste o técnico à escolha do time. Não é. Compete, no caso, seria assiste ao técnico, que no caso teria compete ao técnico, né? Cabe ao técnico. Por isso, nesse caso, é verbo transitivo indireto. Nesse momento, eu apresentei 3 regências do verbo assistir. E a última regência é no sentido de residir e morar. No caso, o verbo assistir é um verbo intransitivo. Né? Professor Gonçalves assiste em Fortaleza. Significa que eu moro em Fortaleza. Nesse caso aí, percebam
que é um verbo intransitivo. Apenas quando eu falo em Fortaleza, eu dei um complemento adverbial, que em Fortaleza é uma adjunta adverbial de lugar. Mostrei a vocês as 4 regências do verbo. Depois nós vamos ver o verbo aspirar, que apresenta 2 regências. Aspirar no sentido de inalar e sorver, é verbo transitivo direto. E no sentido de desejar, almejar, pretender, é verbo transitivo indireto. Então já vai exigir preposição. Então eu digo assim, ela aspira ao gás tóxico. Errado. Porque quando eu digo é no sentido de inalar, não é ao gás, ela aspira o gás tóxico, e não ao gás tóxico. O verbo aí é verbo transitivo direto. Por isso que essa frase estaria correta dessa forma. Então, eles aspiram o sucesso. Errado. Que está no sentido de desejar, almejar. Então, eles aspiram ao sucesso. Ao sucesso. Então, trabalho dentro dessa lógica, a regência verbal vai dar certo. Depois nós temos o verbo visar. O verbo visar apresenta algumas regências. Nós temos o verbo visar. O verbo visar, ele pode estar no sentido de assinar, rubricar, pode estar no sentido de apontar, mirar. É verbo transitivo direto. E no sentido de desejar, ele já vai ser verbo transitivo indireto. Então vocês têm muito cuidado em relação a isso. Por isso que é muito comum dizer assim, vise ao cheque, de caneta azul ou preta. Vise ao cheque. Não, que aí é assinar, rubricar. Então é vise o cheque, né? O homem visou ao alvo, não, o homem visou o alvo, né? Eles reconhecem os seus esforços, eles visam os seus esforços, aos seus esforços, não os seus esforços. Tenha cuidado em relação a isso, que são detalhes que vai fazer diferencial, tá entendendo?